33 anos. Cantor, compositor e natural de Canguçu. Começou sua carreira numa banda de rock. Sua incursão pelo samba gerou o álbum Lama, de 2012. Agora ele grava seu terceiro álbum solo, o Neura. Este é Juliano Guerra. Este é o Plano Aberto. Quem é Juliano Guerra? Eu sou um magrão aí, de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, da zona rural. Tá. Vim para Pelotas, passei a frequentar a cidade com 14 anos, 15 anos. Enfim, sou compositor, músico, instrumentista, arranjador. Trabalho com isso. Pensa assim, 15 anos atrás eu tava com 18, né, cara? Então, bastante coisa diferente, assim. Passei a... Acho que, em primeiro lugar, assim, essa época das bandas de rock, da adolescência, né? Acho que foi muito importante para mim, assim. Mas também com essa idade, de alguma forma, eu já tinha colado na música popular brasileira, eu já ouvia muita coisa, assim, desse coisa. Então, musicalmente, eu não acho que eu tenha mudado tanto. Talvez o que eu faço, mas as minhas referências são... minha maneira de escutar música é mais ou menos a mesma. Mas não sei, cara. A diferença é virar adulto, né? Que é um baita negócio na vida. Eu comecei ano passado, mais ou menos. Então. A casar, né, cara? Lançar meu primeiro disco lá, o Lama, em 2012, também fez muita diferença, porque eu antes tive sempre assim, gravei umas demos com as minhas bandas, coisa e tal, mas eu não tinha encarado a coisa de compositor como assim, tá, isso aqui que eu vou fazer mesmo. E acho que a partir do primeiro disco isso marcou bastante na minha vida, assim, que eu tinha escolhido minha profissão definitivamente, isso foi importante. Eu acho que se enquadra como música popular brasileira em geral, assim, eu faço canção, né, é isso, assim, mas nem, não fujo muito dessa estrutura da estrofe e o refrão, sabe? E eu não me acho, eu não tenho nenhuma pretensão nesse sentido de inovar qualquer coisa, ou de fazer, ser vanguarda, seja lá o que isso queira dizer hoje em dia e tal. Eu não penso muito nesses termos, assim. Eu acho que eu faço canção popular, assim, em português. Nem só em português, na verdade, mas em português principalmente. E não acho que tenha nada no meu som de tão diferente do que toda a MPB brasileira já produziu. Tem muita coisa, né? Então, pois então, Nirvana, por exemplo, foi a primeira banda que eu tive na vida foi uma banda cover de Nirvana, assim, com, sei lá, 15 anos, 14 anos. E é super importante pra mim, assim, e também não é uma coisa que eu tenha deixado de gostar, como algumas coisas da adolescência. Eu continuo achando Kurt Cobain um grande poeta, assim, Nirvana é uma puta banda. Mas sabe, eu acho que eu conecto essas coisas no meu trabalho até de um jeito bastante natural, assim, porque sabe essa ideia das tribos, assim, da turma do rock, da turma do rap, da turma do não sei o que é muito comum para os adolescentes na cidade. Eu passei toda a minha pré-adolescência, né? Eu vivia no interior do interior, assim, na zona rural, então não tinha muito turma de nada, sabe? Então eu nunca cheguei a internalizar da mesma maneira que parece que os meus amigos da cidade, por exemplo, essas tribos, assim. Só fui conviver com isso mais tarde, numa situação de ensino médio aqui no Cefet, no IFSU, que era Cefet na época. Mas antes disso, não. Então eu sempre ouvi essas coisas todas como, tipo assim, são coisas que eu gosto. Então o Benito de Paula, que minha mãe tem os vinis lá, e o Kurt Cobain entraram na minha vida pelo ouvido, do mesmo jeito, assim. Eu achava que eu ia ser escritor, né, quando eu era moleque. Era o que eu queria fazer e tal. Não descartei isso ainda da minha vida, na verdade. Mas eu sempre escrevi bastante. Eu fui escrevi para a revista Itinerário Imprevisto um bom tempo, contos, crônica, ensaio sobre literatura. Eu cursei letras, né? Então, literatura é importantíssima, assim, na minha constituição como artista, como pessoa, na verdade. Tanto literatura quanto cinema são umas influências muito fortes para mim na canção popular. Umas conexões, assim, meio estranhas, talvez, mas às vezes quando eu vejo os cortes de um filme com cortes muito rápidos e tal, isso me sugere uma estrutura de estrofe para poesia, para a letra da música.
O Kiko Dinucci, que é um cara que eu admiro um monte, assim, né, um contemporâneo nosso aí de São Paulo, ele tem um último disco que o nome é Cortes Curtos, né, exatamente esse o nome do disco. É que a questão é que, como artista, assim, eu vou escrever muito sobre a minha experiência pessoal, né, porque eu também, os cancionistas que mais me interessam são cancionistas que escreveram dessa maneira, né, o Sérgio Sampaio, ou Leonard Cohen, ou Lou Reed, sabe? Esses caras todos escreviam muito, são menos criadores de fábula e muito mais o próprio Belchior, né, cara, que é um... então então isso, por exemplo, tem muita política nas letras do Belchior, né? Mas me parece sempre que é uma política filtrada pelo sujeito, né? Ele não está tentando dar lição de moral, ele está dizendo o que ele acredita. Esse disco que eu estou preparando para o ano que vem, assim, para 2018, ele tem algumas letras, assim, nesse sentido. Mas realmente, assim, não tem uma orientação ideológica política muito clara para se ver ali. E acho que se tem alguma coisa no disco é muito nesse sentido, de botar lenha na fogueira, muito mais do que querer trazer respostas, porque quem sou eu para trazer respostas sobre alguma coisa, né? Uns anos atrás, aí, uns 4 ou 5 anos atrás, eu assisti um documentário chamado Vou Rifar Meu Coração, que é um filme lindo, assim, e sobre esses cantores do brega. E aí aquilo me tocou bastante, assim, mas o que me tocou mais do que só o filme e a narrativa toda do filme foi me dar conta que essas canções, tipo o Odair José, o Agnaldo Timóteo, eu tava ouvindo no rádio desde que eu nasci, praticamente, entendeu? Eu sou de 83, os caras fizeram sucesso principalmente ali entre 68 e 70 e alguma coisa, foi o grande, assim, explosão mesmo deles, né? E então eu cresci ouvindo esse negócio na rádio AM, né? E essas canções estavam muito presentes. E depois, agora olhando, por exemplo, para os meus discos, para o Lampo, Sexta-feira, pode até pensar que talvez seja um pouco mais intelectualizado, porque fala os nomes dos escritores no lugar ali. Mas a narrativa é brega, cara. A narrativa é a mesma dor de cotovelo, tipo Benito de Paula, Odair José, essa coisa, né? Então isso já estava entrando na minha obra, assim, até porque isso tu cresce ouvindo o negócio, não tem como aquilo não fazer parte do teu imaginário. Quando eu penso numa canção romântica, eu penso, sabe, em Paulo Sérgio cantando. O Neura é exatamente isso. Ele é um disco, em primeiro lugar, assim, que não tem muita unidade no sentido de arranjos e tudo mais. Tu ouvir uma música não te dá a menor ideia de como é o disco, porque a próxima pode ser totalmente... Tem música com piano, cello e flauta, e tem a música que tu ouviu um trecho agora mais cedo, que é isso, com uma guitarra, com um fuzz no último volume e tal. Tem um pouco de cada coisa acontecendo, até por causa disso, porque eu gosto de muita coisa. Então eu estou fazendo canções de várias maneiras diferentes, assim. E alguns dos temas que perpassam essas canções são, sim, são política. Tem uma música que eu escrevi bem ali pouco depois da votação do golpe. Tem coisas também sobre internet, assim, mais de uma música. Eu falo um pouco sobre isso, sobre a cultura especialmente o Facebook, né, que eu tenho uma série de considerações sobre o Facebook que não daria tempo de fazer, mas então é isso, são algumas dessas questões, trata um pouco de, como o título diz, Neura, a própria música Neura é um pouco sobre o doping, o psiquiatra nosso de cada dia, assim. Então acho que sim, são esses temas assim contemporâneos e tal, e é um disco de canção.